capítulo 12 de Hechos. Todos estão aí? Vamos aí em capítulo 12. Hoje vamos ver uma coisa muito importante para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Aí está. Aleluia. Vamos aí? Capítulo 12. Amém. Todos estão aí? Vamos a ler aí na pantalla. E naquele mesmo tempo, hermanos, mi espanhol não é muito bueno, ayúdenme, por favor. Todo mundo lendo, alto. E naquele mesmo tempo, el rei Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Ai, que terrível este homem. Vamos aí, 2. E matou a espada a Jacobo, irmão de Juan. E vendo que havia agradado a los judíos, procedió a prender também a Pedro. E eram entonces los días de los panes sin levadura. Vamos para frente. Habiéndole tomado preso, le puso en el cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Mira, ahí hay un enemigo, ¿cómo es el nombre de él? Un rey Herodes. Él era rey de este mundo. Y la Biblia dice que hay un rey de este mundo, que es el enemigo. El diablo es el rey de este mundo. Amén. Y él quiere echar mano de nosotros. Él quiere hacer algo con nosotros. Hermanos, voy a decirte, tenemos que tomar mucho cuidado. Amén. Mucho cuidado con eso. Porque no estamos ahí sueltos. Hay un enemigo que quiere echar las manos de nosotros. Bueno, creo que ahora la mamá puede agarrarlo porque ya no está aquí más en la unción, está como criatura. Tenemos que entender essa coisa. Amém? Então aí estava aí querendo echarlo en la cárcel. Vamos aí para frente. Vamos ler. Assim que Pedro, vamos aí, gente. Vamos. Assim que Pedro estava custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Diga comigo isso. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, hoy la iglesia va a orar. Vamos a tomar un tiempo después de la palabra para orarmos. E todos os que tiverem com problemas vão a receber uma graça de Deus. Vão a ser bendecidos. Próximo versículo. E quando Herodes lhe iba a sacar, aquela mesma noite estava Pedro dormindo entre os soldados, sujeto com 2 cadenas, e os guardias adelante de la puerta custodiavam a cárcel. Mira que coisa tremenda. Parecia que era impossível sair de aí, ¿eh? Pero mira que Deus hace. E aqui se apresentou um ángel del Senhor, e uma luz resplandeció en la cárcel, e tocando Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Vamos a orar hoy. Y si alguien está prisionero, tiene cadenas de cualquier tipo que sea. Muchas veces dolencias son cadenas. Muchas veces otras cosas. Nosotros vamos a orar. Y los hermanos y hermanas van a ser tocados por Dios. Y las cadenas van a caer pronto. En nombre de Jesús. Amén. Él le dijo, el ángel, vamos ahí. Cíñete, átate las sandalias. Y le hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que te veía una visión. Pensó que estaba dormido y estaba teniendo una visión. Pensó él que todo era una visión.
Pero Dios puede darte visiones, pero Dios puede hacer la cosa real, ahí mismo. Amén. Vamos ahí. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da para la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. No tenía puertas automáticas ese tiempo, pero la puerta se abrió por sí mismo. Hermano, las puertas de prisiones, las puertas que están atándote hoy, van a abrirse por sí mismo para que usted pueda pasar. Usted vai a salir de eso, donde está, sea lo que sea. Vamos ahí. Y salidos pasaron a una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Vamos ahí. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y ahí vamos. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es eso que estamos haciendo aquí hoy. Amén. Estamos aqui orando, estamos reunidos aqui nesse lugar, porque Deus vai fazer grandes coisas. E não vai ser solamente sonhos, não vão ser visões solamente. Deus vai fazer a coisa mesma. Amém? Então se diga assim: Senhor, eu quero receber. Eu quero mais de ti. Quero estar em tu presencia, para que crezcas tu, e cada dia seré más como tu. Aleluia. Aleluia. Hermanos, quero falar sobre oração. O poder da oração. Pero no de cualquier oración. Quiero hablar con ustedes del poder de la oración de la iglesia. Porque aquí dice que la iglesia estaba reunida y oraba sin cesar. Entonces, la oración comunitaria, la oración cuando dos o más se juntan para hacer, tiene un poder diferente de cuando usted ora solito. Cuando usted ora solamente usted, isso tem poder, Deus te responde. Pero sabes, quando nos agrupamos e oramos em mais que uma pessoa, como neste caso, há acordo acá, donde dois ou mais entram em acordo acá na terra, é hecho em los cielos. Então, esse é o poder da oração na igreja. É que há acordo. E quando dois ou mais se põem em acordo acá na terra, é hecho em los cielos. Então, mira, a Bíblia diz que havia acordo aí. A igreja estava orando, porque estavam passando por um tempo muito duro. Herodes já tinha matado a Jacobo, e ele era político, e queria estar bem com o povo. E quando matou a Jacobo, ele viu que a multitud lhe gostou, porque a multitud é como a multitud de hoje. Quer ver sangre? Por que você pensa que a tele só passa sangre? Quando você prende a tele para ver aí as notícias, que tipo de coisa se ouve? Morreram 5, mataram 2, sangre, sangre, sangre. Por que se passa assim com a tele? Porque a multitud que ela vê lhe gusta. Então Herodes mandou matar a Jacobo. E a multitud disse: vamos a ter mais sangre. E lhe gostou. Então ele passou por la cabeça de Herodes: bueno, agora vou a matar a alguém importante, porque Pedro era de los apóstolos. E ele passou a pensar assim: então, agora se lo mato a alguém importante.
aí que a multitud vai a ponerse muito favorável a mim. Hermanos, há plano contra vocês. Sabes, nós pertencemos a Jesus. Ele é nosso Deus. Pero o diabo tem plano contra você e contra mim. Estamos em uma guerra espiritual. Estamos em uma guerra espiritual. O mundo, a Bíblia diz que o diabo vino para roubar, matar e destruir. Ele vino para matar, roubar e destruir. Esse é seu trabalho. E pensas que ele não quer fazer seu trabalho? Está trabalhando com todo. Então, o diabo muitas vezes põe pessoas cercanas de você para pensar mal de você, para desejar coisas malas para você. E sabes, o poder do acordo, quando alguém se põe em acordo com o diabo e começa a desejar malo para alguém, o diabo manda seus demônios aí para hacerlo. Estamos em guerra, pero temos uma arma poderosa que se chama oração. Amém? Se oramos, Deus frustra os planos do inimigo. Amém? Glória a Deus por isso. Então estavam orando. E aí, como era cercano da Páscoa, Herodes não queria deixar os judeus, que era um holiday, era um dia de guarda para os judeus. Então não queria matar Pedro aí. Le puso na prisão. E mira, le puso na prisão, uma prisão forte, que era uma prisão para presos peligrosos, para gente muito peligrosa. E sabe como estavam aí os peligrosos? Ele tinha assim, como se diz, algema? Griete em braço atado a soldado, griete em outro braço atado a outro soldado. E muitas vezes estava com seus pés atados a poste com grietes. Assim era que era a prisão. E aí tinha uma porta grande de hierro, e aí tinha guardias aí. E uma porta muito, nadie podia quebrar isso. Então era assim que Pedro estava. E sabe, irmãos, sabe por que a Bíblia disse disso? Porque muitas vezes Satanás quer meter grietes em nós outros. Muitas vezes ele vem e mete grietes em nós outros. Nos põe grietes, nos põe nos pés, nos ata. E muitas vezes não percebemos, pero estamos atados. Diga-me, irmão, é verdade ou não que chega tempo em tu vida que você pensa assim, pero que passa, todo o que hago, nada prospera. Não se vai bem, pero todo está mal, parece que há uma coisa aí contra mim. Eu te digo, estamos em uma peleia espiritual. O diabo quer poner grietes em suas manos, quer poner seus ángeles a seu lado para guardar-te, quer prender. Pero sabes que? Se a igreja ora, as coisas se cambiam. Então aí estava em segurança máxima. Era como se fuera bandido muito peligroso, Pedro. Imagina, Pedro só sanava, só predicava a palavra de Deus e tendiam el prisioneiro aí como se fuera bandido peligrosíssimo em la prisão. E a igreja estava orando, sem cessar, oração a Deus por ele, sem cessar. E disse assim, o versículo 6, aí chegou a hora, Herodes então queria hacer a coisa. Agora mira, Deus sabe os tempos. Eu não sei quantos dias Pedro se quedou aí. Eu não sei quantos dias talvez você está atado com grietes. Parece que tu vida não se vai bem. Lo que hace parece que todo sale de outro lado. Parece que as coisas se cerraram enquanto você. Parece que está atado aí com seus pés, suas manos. Parece que todo está enquanto você. Pero mira, a Bíblia diz que Deus sabe os tempos. Então, eu não sei por quanto tempo você está assim. Não sei por quanto tempo Pedro estava. Pero Deus jamais está atrasado. Ele não está atrasado. Ele chega ao ponto.
E o que o inimigo quer fazer com você, não vai poder fazer, porque Deus não está atrasado. Então, quando Herodes já estava pensando em sacar Pedro de aí, le iba a sacar aquela mesma noite. Naquela mesma noite, diz o versículo 6, e quando Herodes le iba a sacar, aquela mesma noite, e na manhã seguinte, Herodes iba a sacarlo, iba a levar à praça pública, montão de gente, e iba a usar Pedro aí, talvez matá-lo aí, para satisfazer a multitude, para agradar a multitude. Pero naquela mesma noite, Deus enviou seu ángel. Diga comigo, quando a igreja ora, Deus envia seu ángel. Hermanos, Deus tem ángeles para enviar. A Bíblia diz que o trabalho de los ángeles é trabalhar em nosso favor, em favor daqueles que vão heredar a salvação. Esse é o trabalho de los ángeles. Por isso os ángeles estão aí. Amém? Então Deus disse a um ángel: ei, usted, vete aí aonde está Pedro. Então este ángel chegou aí, e a primeira coisa que houve, dice a Bíblia, foi uma luz em las tinieblas. Talvez, irmão, você se siente atado com grietes em las tinieblas. Talvez você está a tempo. Eu não sei quanto tempo, irmão. Eu não sei quanto tempo. Pero talvez você se siente assim, como atado em tinieblas. Parece que não há luz aí. Temos uma maneira de dizer isso. Não vê uma luz ao final do túnel. Não se diz assim? Pero sabes que há uma luz no final de tu túnel. Deus tem uma luz. Quando chega o ángel, ele brilha. A primeira coisa, chega a luz. Eu quero dizer-te, oh irmão, chegou a luz aqui, hoje. Porque os ángeles de Deus estão aqui. Se Deus abriera tus olhos espirituais, você ia a ver quantos ángeles. Enquanto adorávamos, havia ángeles aqui adorando. Por sabes o que os ángeles fazem? Sem cessar, adoram a Deus. E dizem, santo, santo, santo. Está escrito aí em Isaías. É a coisa que fazem. E aí então Deus manda um desses ángeles. Ele chega e brilha na luz aí. Ok? Brilham na luz, pero Pedro estava custodiado aí, um soldado para cá, outro para allá, ele no meio, grietes aí, lo atando. Pero Deus não tem respeito por grietes. Deus é maior que grietes. Deus é maior que planos de las tinieblas. Deus é maior que las tinieblas. Ele é muito maior. Então, mira que passa. Então, chega aí e entra este ángel. E resplandeceu em la cárcel, e tocou a Pedro em su costado, e disse, levántate. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus nos toca, muitas vezes Deus manda seu ángel para tocar-nos, e dizer, levántate. Pero sabes que hacemos em resposta? Não hacemos o que Pedro hizo. A Bíblia diz que o ángel tocou e ele disse, levántate. Aqui está escrito. Levanta-te pronto. Pedro estava aí. Então, quando Pedro começou a levantar-se, que foi que passou? As cadenas caíram. Pero muitas vezes o ángel está dizendo para nós outros, levanta-te. E nós outros miramos, pero como puedo levantar-me? Estou aprisionado, estou com grietes aí, estou com cadenas, estou atado. Ai, pastor, eu não posso levantar-me. Se Deus te disse, levanta-te, em la medida que você crê, e crer é a mesma coisa que obedecer. Um sinônimo de crer é obedecer. Então, quando Deus te disse uma coisa, e você, por fé, começa a obedecer, como Pedro estava aí, acostado, e o ángel lhe toca, e disse, levanta-te depressa. Levanta-te pronto. E ele então se começa a mover-se. Pero sabe quando caem os grietes? Não é quando o ángel habla. Não foi quando o ángel hablou. Foi quando Pedro se moveu. Porque tu fé é uma resposta para Deus. E quando você se mueve, Deus hace sua parte.
Deus te dá uma palavra e Deus quer cumprir a palavra. Pero enquanto você não se move em cumprimento desta palavra, Deus não faz nada. Então, se Pedro começa a mover-te, e ele disse, caíram os grilletes. E sabes, grillete não cai assim. Tinha aí chaves, estava muito atado. Então, se quer que Pedro pensa, esta é uma visão. Me acostei acá, em meio dos guardias, estou tendo uma visão. E eu vi uma luz chegando, disse aí na Bíblia, que ele pensou que era uma visão. Pero sabe, hermanos, Deus é um Deus que hace as coisas impossíveis. Não há impossíveis. Não há cadenas que puedan segurarte. Não há tinieblas. Não há planos de Herodes. Não há planos del infierno que pueda segurarte. Se usted, quando ouve a voz del ángel que Deus te manda falar, empieza a moverte. Pero se te imaginas que se Pedro ouve a voz e disse, pero como vou a levantar-me? Os guardias vão acordar-se. Eu estou atado a eles. Não há como. Bem assim, muitas vezes, nós outros hacemos. Deus nos dá uma ordem. Al revés, deveríamos empezar-nos a mover-nos, pero que é que hacemos? Decimos, não pode. Aí não pode. E negamos o poder de Deus. Cada vez que decimos, não puedo, estou negando o poder de Deus. Cada vez que Deus diz, muévete, e eu miro as coisas que estão aí atando-me, as circunstâncias, seja lo que seja, estou negando o poder de Deus. Estou dizendo, não é possível. Para Deus não há impossíveis. Todo é possível para Deus, pero eu tenho que mover-me. Então, hoje, eu quero fazer um reto com você. Nós outros vamos orar, há pouco, e aí eu quero que você se mova. Muévete, porque se não se mueve, vai quedar-se aí mesmo. Se Pedro não se mueve, aí estaria um ángel aí, poderoso, e nada ia passar. Ia ser, e no dia seguinte, poderia ser morto. Então, Deus quer livrar-te. E Deus tem o tempo correto para livrar-te. Hoje é um desses dias que Deus quer fazer coisas aqui. Irmãos, eu não tinha esta palavra acá. E comecei a orar aí e disse, Deus, eu posso predicar qualquer coisa aqui nessa Bíblia. Eu sou um predicador. Eu sei ler a coisa e ensinar. Eu sou um maestro. Tenho um dom de ensinança. Pero eu não quero fazer isso. Eu quero falar o que Deus quer falar. ¿Sabe por quê? Porque como vou eu saber o que necessita você? Como vou eu saber em que está vivendo agora? Eu não lo sei. Como vou saber que luta está passando você? Não lo sei. Pero Deus lo sabe. Então, eu pedi a Deus, Deus, dá uma palavra para eles. E aí, Deus me puso esta palavra sobre oração. E Deus está dizendo que hoje Ele quer poner grilletes ao solo. Quer fazer por tierra grilletes, ataduras, cadenas por tierra hoje. Hoje é tarde de liberação. Amém? Então Pedro oye e ele empieza a levantar-se e as cadenas se le cayeron de las manos. E claro, hicieron ruídos. Pero Deus é poderoso para dar um sueño tão profundo ao inimigo que ele nem tampouco vê o que passa a seu redor. Eu me imagino, depois que Pedro saiu, quando se acordaram eles, e, pero o que passou aqui? Puerta estava aí sellada, guardias na puerta, acá eu, acá o outro, ataduras, grilletes aí, pero o que passou? Como foi isso? Nem tampouco sabiam. O inimigo não pode imaginar o que Deus vai fazer para você hoje, por você hoje. Os grilletes vão a cair e você vai a sair. Então ele disse, caiu de suas manos, e aqui disse, ele dijo ao ángel, cíñete. Hermanos, cíñete. O que quer dizer cíñete? Quer dizer, ponga tus roupas,
¿Sabe cuál es la primera ropa de un cristiano? Ahí en la Biblia tiene una cosa que se llama la armadura de Dios. Está en Efesios capítulo 5. Dice que tiene que poner las sandalias de la preparación del Evangelio de la paz. Dice que tiene que poner la coraza, esa cosa que los soldados usaban para proteger su pecho. La coraza de la justicia. Tiene que poner el casco de la salvación. Tiene que agarrar el escudo de la fe. Tiene que agarrar la palabra que es la espada. Es la palabra de Dios, es la espada. Usted tiene que vestirse. Cíñete. Cíñete, porque usted va a salir listo para ser un vencedor. Pero no puede salir desnudo. Hay tantos cristianos que están desnudos. No tienen el casco sobre su cabeza. No tienen la coraza de la justicia. Jesús murió. Y si usted lo acepta, Él pone una coraza sobre tu pecho. Es la coraza de la justicia. Nada toca en usted. Él ponga las sandalias de sus pies del Evangelio. Tus pies no van a romperse por ahí. No van a ser maltratados por ahí. Entonces dice, cíñete, cíñete. Y ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Su manto. ¿Sabe? El manto es un símbolo de la autoridad de Dios. El diablo estaba intentando sacar la autoridad de Dios que estaba sobre la vida de Pedro. Pedro, el ángel dice, ponga tu manto. No vaya a salir dejando tu manto en la prisión. No puede quedarse nada tuyo ahí en la prisión. Toma tu manto, pon tu manto. Porque usted va a salir de aquí con autoridad. Con autoridad. Y ahí el ángel dice, mira que dice, el ángel dijo, sígame, envuélvete en tu manto y sígueme. Y sígueme. Hermanos, muchas veces queremos la bendición, pero no queremos seguir el ángel. Y ahí nos paramos ahí. Y ahí, claro, los guardias van a acordarse y van a meter los grilletes otra vez. Hermanos, yo soy pastor casi por 40 años. ¿Sabe cuál es la cosa que más yo veo en la iglesia cristiana? Dios saca los grilletes y la persona se queda ahí. Viene el enemigo otra vez y pone los grilletes. Ahí la iglesia ahora saca los grilletes, pero no sigue el ángel. Se queda ahí, en un lugar del enemigo. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Hermano, cuando Dios te liberta, tiene que salir de la posición donde el enemigo está trabajando. Y muchas veces no es una posición física, no estoy hablando de tu casa, pero estoy hablando muchas veces de su mente, de los pensamientos que tiene. Pensamientos muchas veces negativos. ¿Sabes que pensamientos negativos atraen las cosas malas? Sí. Suciera en su vida, las cosas que ve en la tele. Sale de esas cosas. Las cosas que hace por ahí que no son de Dios, sale de ellas. Sigue el ángel. Hermanos, el nombre de lo mayoral de los demonios se llama Belzebú. ¿Ya oíste ese nombre? Belzebú. Belzebú. ¿Ya oíste ese nombre? Baal-zebub es el nombre de él. Belzebú. ¿Sabe lo que significa ese nombre? Belzebub es lo mayoral. Se llama Dios de los moscos. Ahora mira, ¿sabe dónde hay moscos? Donde hay suciedad. Si usted no limpia tu casa, se deja la comida que ya no va a usar amontonada por ahí, vienen los moscos. Llénase de moscos. Entonces, si nosotros como cristianos no limpiamos nuestras vidas, dejamos la suciedad ahí, ¿sabe lo que viene? Los moscos de Belzebú. Y te atan otra vez. Te meten grilletes otra vez. Te pone ahí um de tu lado e outro de tu lado, e você está aí.
atado completamente. Então a Bíblia diz, sigue. O ángel falou, sígueme. Temos que seguir al ángel de Deus. Entenderam isso? E quando lo seguimos, mira que passa aqui no texto. Ele disse, sígueme. E saliendo le seguia. Pero não sabia se era verdade lo que hacía el ángel, sino que pensava que veía uma visão. E Pedro está andando, ele disse, ojalá, agora eu estou tendo uma visão de mim mesmo, eu estou andando e um ángel indo a minha frente. E aí, então, que é que diz a Bíblia? Mira que coisa tremenda que está aqui. Habiendo passado a primeira e a segunda guardia, havia 2 guardias. ¿Sabe o que o diabo hace quando nos agarra a nós outros? Quando mete grilletes em nós outros, sabe o que hace? Pone guardias. Primeira e segunda guardia. Eles passaram por la primeira guardia e Pedro pensou que estava vendo uma visão. E disse, uau, que maravilha, passei a primeira guardia, pero é uma visão. E aí passa por la segunda guardia. E ele disse, oh, passei por la segunda guardia, pero é uma visão, pero não era visão. Deus não hace de maneira nenhuma chistes com a liberação que quer fazer com você. Ele não hace como solamente fuera uma visão. Ele hace de hecho. Então se passaram a primeira e a segunda guardia, e eu penso como estava Pedro, passamos a segunda guardia, e chegaram na porta, e agora a coisa era assim, porque era na porta principal de la prisão, hierros muito gruesos, fuertes, pero quando chegam aí, solamente por si mesma a porta se abre. Claro que portas não se abrem por si mesmo. Sabe o que passou aí? Um ángel que Pedro não viu, que estava aí ajudando o outro, que ele estava seguindo, foi à frente e abriu a porta. Ángeles não necessitam chaves para abrir portas. São ángeles. Então, a porta se abre como se tivesse abrido solamente por si mesma. Pero claro que não. Foi o ángel de Deus, foi a proteção de Deus, o poder de Deus. Então, a porta de la prisão se sale. Hermanos, ¿sabe o que Deus está me falando aqui? Que há como se fueran estágios. O pior estágio é quando tem grilletes nas 2 manos, há 2 guardias aí, está atado com demônios aí, está em lo cárcel depois de la segunda puerta, de la terceira puerta. Depois da porta grande, a principal, há mais 2. Então, o pior estágio de trabalho do diabo com nós outros é quando nos mete atrás da segunda porta. E depois, quando sai de ela, e há guardias aí para sair da primeira. E aí, então, vai para a segunda, e há guardias aí. E sai da segunda porta. Você está atado atrás da primeira porta. E passa por la primeira e por la segunda, e aí a porta gruesa de hierro, poderosa. Não há portas que Deus não pueda abrir. A Bíblia diz que Jesus é lo que abre e nadie lo cierra, lo que cierra e nadie lo abre. Então a porta se abre. Ele é lo que abre e nada cierra. Ele disse aí, então, passaram na primeira, então chegaram na porta de hierro que dava para a cidade, a qual se les abriu por si mesmo. E passaram. E salidos, passaram a uma calle. E logo o ángel se apartou. Deus não vai deixar este ángel libertador todo o tempo aí. Já te libertou. Não tem que quedar-se aí. Não tem que quedar-se o tempo todo aí. Já está liberto. O ángel se vai para cá e Pedro se queda solo e disse, uau, não é uma visão. Isso é de hecho. Eu estou na calle, saí de todo isso, meus grilletes caíram de verdade. As portas se abriram de verdade. E eu estou na calle. E que é que ele hace então? Mira aí,
porque é o que temos que fazer. Isso aqui é um processo de libertação. Esse texto está nos dando um processo de libertação. E esse processo de libertação começa quando a igreja, como igreja, começa a orar. Aí é que começa. E o segundo ponto é que se oramos, Deus manda ángel. E o terceiro ponto é que se o ángel llega luz nas tinieblas. E o quarto ponto é que se o ángel llega, todos os grilletes têm que cair. E o quinto ponto é que temos que vestir-nos. E o sexto ponto é que temos que seguir o ángel. E o sétimo ponto é que todas as portas vão abrir-se e vamos estar aí, e o ángel se vai e quedamos nós outros porque já nos libertou. Muitas vezes experimentamos uma libertação de Deus, pero não por completo. Saímos de los grilletes, pero todavia estamos aí atrás da primeira porta. Ok, muitas vezes saímos dos grilletes, saímos da primeira porta, pero há uma segunda porta aí. E aún estamos aí. E qual é a diferença? Perder os grilletes, pero seguir aí atrás da porta. Nenhuma. Está prisioneiro da mesma maneira. Não está tão prisioneiro, por aún está na prisão. Aí quando a porta de hierro grande se abre e você sale, o que Deus quer é sacar-lhe de dentro da prisão do inimigo. Porque Pedro estava imprisionado em la prisão do inimigo. O inimigo nos quer meter em sua prisão, nos imprisionar aí. Então ele sai para a calle. E aí vem o próximo ponto, o próximo passo. Então Pedro, volviendo-se assim, dijo: agora entendo que verdadeiramente o Senhor enviou su ángel e me ha librado das manos de Herodes e de todo lo que o pueblo de los judíos esperava. Esperavam fazer muitas coisas com Pedro. Mira o que fizeram com Jesus. Talvez iam fazer o mesmo com Pedro. Agora mira, e havendo considerado esto, quando ele entendeu a coisa, que é que isso é o que você tem que fazer. Mira, diz aqui: chegou à casa de Maria, a madre de Juan, em que tinha por sobrenome Marcos, donde muitos estavam reunidos orando. Você tem que juntar-se ao povo que ora. Deus te liberta por uma razão, para ter uno mais que hace a guerra espiritual. Porque sabe como é o início de uma guerra espiritual? É a oração. Nós batalhamos espiritualmente em la guerra espiritual com oração. Ela é a arma de guerra para nós. Entenderam isso? Então aí eles chegam aí e estão orando. Estavam orando e havia uma niña aí, uma jovencita aí, chamada, como era o nome dela? Está escrito aí. Tiene o nome dela. Uma muchacha chamada Rode. Uma muchacha chamada Rode. Então Pedro chega aí e bate na porta e disse: por favor, déjame entrar. E Rode era conhecida de Pedro, conhecia sua voz. E ele disse: Pedro está aqui, ouí sua voz. Então se vai para dentro, onde estão orando, para contar para eles. Quando reconheceu a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, se olvidou Pedro para fora da porta, sino que correndo para dentro, deu a nueva de que Pedro estava na porta. E eles lhe disseram: você está louca, Pedro está na prisão. Aqui tem uma coisa que muitas vezes passa comigo e com você, com a igreja. A igreja está orando, pero não crê em la resposta de sua oração. Aqui estavam os irmãos orando por Pedro. Deus manda um ángel, liberta Pedro, e quando Pedro chega, ele disse: não pode, está prisioneiro aí. Não crê em la resposta de la oração. Como é que você está? Você ora a Deus e ele crê que Deus vai fazê-lo? Ou te toma problema para crer? Aqui está escrito, irmãos.
Está aqui escrito sobre a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. E disse aqui, estás louca. Pero ela assegurava que era assim. Então eles diziam, é su ángel, não é Pedro, é o ángel dele. Mira que dificuldade para crer em suas orações. Irmão, se você está assim, tem dificuldade para crer que Deus vai responder tus orações, hoje é tu dia de parar com isso. Porque Deus é um Deus que responde oração. Não importa quão grande é o problema. Todos os que estavam orando sabiam que Pedro estava em la seguridade máxima. E pensavam que era impossível. Pero para Deus não é impossível. Irmãos, oramos para um Deus que não tem impossíveis para Ele. Aleluia. Pensavam, disseram então, é su ángel. Mas Pedro persistia em amar. E quando abriram, lhe viram e se quedaram atônitos. Não podiam crer. Estava vendo o próprio Pedro, pero nem a si mesmo podiam crer. Não, nem a um, quando o viram por si mesmo, podiam crer. Esta é uma coisa muito rara. Oramos, oramos, oramos e não podemos crer. Que passa, irmãos?